Vamos ouvir o pastor aqui nesta noite, aleluia. Aleluia, Deus. Glorificado por Paz seja convosco. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Louvado seja Deus. Tivemos hoje um dia abençoado por Deus, né, irmão? Todo mundo farto, graças a Deus. O que é que a consciência acusa logo? Vamos ler a palavra de Deus, rapaz. Consciência. Nós vamos falar um pouco exatamente isso, sobre consciência, viu, irmão? Consciência é um negócio sério. 1 Timóteo 1, versículo 19. Você vai ver como consciência é coisa séria. Pense, rapaz. Eu estou com a consciência pesada que eu me lembrei da irmã Socorro e não fui chamar ela. Você acredita? Está entendendo? Eu quase ia lá em casa agora e pegava um pedaço de peixe para levar para a casa dela. Sério. Ruim é quando a consciência pesa. Por isso que eu não gosto muito de fazer, porque eu não gosto de me esquecer de ninguém. Às vezes eu esqueço. Aí quando você esquece um, o outro fica assim, então fazendo acepção de pessoa. Entendeu? Esse é o problema. Foi, pois é, eu me lembrei dela e depois esqueci que eu estava muito cansado. Entendeu? Esse é o problema, você não pode esquecer de ninguém, porque na hora que você esquece, a pessoa diz só está amando um, não estou amando o outro. Certo? Aí a minha consciência ela já acusa e fica pesada e fica contra mim. Certo? E é tanto que nem vem para o culto, tá vendo? E ela não perde o culto, ela fica naquele canto. Tá vendo o que é consciência pesada? Desse jeito, eu não gosto de perder ninguém, nem deixar faltando ninguém. Por isso que eu sou cauteloso fazer essas coisas. Que é bom, mas você não pode esquecer o detalhe. Esse é o detalhe. Vamos fazer outro, né? Aí no lugar dela ficar em casa, quem é o Tem que deixar o nosso também. Que a parceria aí é boa, viu? Louvado seja Deus, né, irmão? Vamos lá, irmão. 1 Timóteo 1, versículo 18 em diante. Glória a Deus. 1 Timóteo 1, versículo 18 em diante, até o versículo 20. 3 versículos. Lembre-se. Esta é a exortação que faço a você, meu filho Timóteo. Segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que, firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses, então, estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Amém. Amados irmãos, é importante como Deus trabalha com o ser humano. Deus trabalha unido com o espírito da pessoa. Deus não é Deus de confusão. Quando Deus fez Adão, Adão ouviu a voz de Deus, Deus falava, Adão respondia. Deus tinha comunhão com a sua criatura, com o seu filho, o pai e o filho. Deus criou tudo, criou o homem, criou a mulher, e ali entregou o jardim no Éden. Interessante que as pessoas ultrapassam o que está escrito. A pessoa diz Jardim do Éden. Não existe o nome Jardim do Éden. Era o jardim que estava no Éden. Entendeu? Aonde é que fica o Jardim do Éden? Fica entre os 4 rios, Pison, Tigre, Eufrates e Gion, certo? Na Mesopotâmia, fica entre aquelas áreas por lá, certo? Onde é que ficava, porque hoje não existe mais lá, tá? Então, veja que a comunhão com Deus e com Adão, existia uma comunhão muito grande, porque o pecado não existia ainda. Então Deus, que é santo, e Adão e Eva estavam em santidade.
E Deus falava com Adão e tinha comunhão com ele. Normal, uma coisa natural, porque é pai e filho. E não existe um pai e um filho que o pai não fale com o filho, nem o filho fale com o pai, né? Pelo contrário, você vê, nós vemos uma comunhão que temos com o nosso pai, o pai com o filho, né? E tem essa unidade, esse amor, esse carinho, esse cuidado, esse afeto, porque quem ama, cuida, certo? Então, existia no princípio essa comunhão do pai com o filho. Agora a questão é que quando o pecado entrou, porque a desobediência ao pai, ela traz uma separação do pai para com o filho. E a ordem que Adão tinha, qual era? Era não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus disse que eles não comessem? Porque no dia que vocês comerem, vossos olhos vão abrir. Então Deus não queria que eles fossem conhecedores do bem e do mal. Porque o mal ia entrar muita coisa. Ia entrar a morte, ia entrar a doença, ia entrar o medo, ia entrar muita coisa ruim. Então Adão e Eva, ele tinha aquele livre-arbítrio. O problema do livre-arbítrio é uma coisa, porque ele é bom e ele pode se tornar uma coisa mal ao mesmo tempo. Porque o livre-arbítrio é um poder que o ser humano tem de plantar o que ele quiser. Se você quiser adulterar, você pode sair daqui hoje, ninguém te impede, nem Deus te segura. Nem Deus, você sabia disso? Você pode sair daqui, pular, você vai trair a mulher, passar chifre nela, acabou-se. Você tem esse poder, essa autoridade. Você está plantando alguma coisa. O chifre é alguém. Está plantando. A ovelha virou boi. Certo? Mas você está plantando alguma coisa. Certo? Você está plantando. O problema do livre-arbítrio é que aquilo que você planta, você vai colher. Então, se você plantou aquilo que você plantou, a justiça de Deus vai fazer você colher. Entende? Então, se você plantou essas coisas, você pode errar de volta, questão que você recebe. Você está vendo? Tem gente que diz que é bala perdida, vai e volta. Certo? Bala trocada, né? Deus levou. Eu conheço uma pessoa que é assim, deu, mas segurei de volta. Bala trocada. Você entendendo como é que é? É aquilo que a pessoa planta. Se pegar um zangado igual, vai levar de volta. Mas veja, a justiça de Deus é o seguinte. Por exemplo, você teve o livre-arbítrio de fazer o que você quer, o bem ou o mal, você tem essa autoridade. Pessoas que vão lá, matam o outro por brincadeira. Qual é a justiça de Deus de fazer aquilo com aquela pessoa que plantou o mal? A justiça de Deus, que Deus julga o ser humano, vai pagar aquilo que a pessoa plantou. O que a pessoa plantou? Ruindade, maldade. Ele vai colher a justiça de Deus. Ele vai colher o castigo daquela maldade que ele plantou. Você está entendendo? Então tudo que o ser humano planta, ele colhe. Se você planta diante de Deus bondade, você não vai colher coisa ruim na sua vida. Deus vai te dar em troca coisa boa. É a justiça de Deus na sua vida. É o que você está plantando. Agora, se você planta coisa ruim, coisa perversa, coisa mal, você vai colher de Deus. É a justiça de Deus. Você vai colher de Deus coisa ruim e coisa mal que você plantou. Nisso não há acepção de pessoa. Ah, meu Fernando é mais bonito. Não existe isso. Ele pode ser lindo, maravilhoso para a mulher dele, mas vai colher o que plantou. Você está entendendo? Deus é reto e justo, e a santidade de Deus é que julga as obras da mão do ser humano. Se uma pessoa é reta e justa, veja, nós vemos o rei Ezequiel. Ezequias, quando Deus levantou o profeta, ajeita, arruma tua casa que tu vai morrer. Aí Ezequias voltou o rosto para a parede, orou a Deus: Senhor, peço, lembra-te de mim, porque eu andei em retidão e integridade. Foi o que ele disse. No mesmo instante, Deus enviou o profeta de volta: ó, Ezequias, o seu Deus disse que vai te dar mais 15 anos de vida, viu? Porque ele tinha plantado o quê? Retidão e justiça. Lembra de mim que eu plantei o que foi certo, o que é reto, o que é justo. Deus mesmo instante pegou assim: vai lá, diz que eu vou tentar mais 15, só porque eu gostei da oração dele.
que ele fez o que era reto e justo aos meus olhos. Ele colheu bondade diante de Deus. Está vendo o que é que ele tinha plantado? Ele recebeu de volta a bondade de Deus. Ele tinha plantado, tinha sido homem reto, homem justo, com a autoridade que tinha, mas não usou. Ele condescendeu com as pessoas que eram humildes, mesmo tendo autoridade. O que é condescender? É ceder para as pessoas que estão ao seu dispor, ao seu serviço. Ele cedia para a retidão e para a justiça. E assim ele disse: Senhor, lembra que eu andei diante de ti com retidão e integridade. Então ele plantava o que era bom e ele colheu na hora certa de Deus aquilo que era bom. Então todos nós colhemos aquilo que plantamos. Por exemplo, hoje nós estamos plantando coisas boas: salvação, santificação. O que é que nós iremos colher? Vida eterna. Aleluia. Porque você plantou a vida eterna, a salvação, e é o que você vai colher, a salvação em nome de Jesus. Irmãos, veja que depois que o pecado, antes do pecado entrar, a consciência era pura, santa e comunhão com Deus. Deus vive em comunhão com o homem, assim como estava com Adão. Quando o pecado entrou, então a consciência não está mais pura. O Deus que é santo, o Deus que é justo, não estava mais em comunhão com o homem. Por quê? Porque o homem tinha pecado. E o Deus que é santo, ele não se une com o pecado. O pecado afasta, lá em Isaías 59, diz que eis que a mão do Senhor Deus não está encolhida, para que nem mesmo surdo possa ouvir a sua voz. Mas o pecado faz separação entre vós e Deus, para não ouvir a sua voz. Certo? Nem mesmo surdo. Deus, diz que a iniquidade é que faz a separação. Mas a Bíblia diz no livro de Hebreus 9, diz que o sangue de Cristo nos purificará a nossa consciência de obras mortas e nos torna em comunhão com Deus. Para você ver o que é que tem o poder, o sacrifício, o sangue de Jesus. O sangue de Cristo purificará a nossa consciência de obras mortas e traz novamente a unidade para com Deus. Vejamos, irmãos, que quando o homem ele falha, veja, o homem falhou, se apartou de Deus. Então agora o que acontece? O livre-arbítrio do homem. O homem hoje anda segundo a dureza do seu coração, segundo o curso deste mundo, segundo o principado e potestade, as forças do mal que operam neste mundo, que o ser humano, aos olhos nus, aos olhos carnais, não vê o que está envolvido nesse mundo carnal, mundo material, um ser invisível que trabalha contra a humanidade porque é inimigo de Deus para colocar a humanidade em destruição. Satanás, que é inimigo de tudo que se chama de Deus, de tudo que Deus fez, ele é inimigo da criação, dos animais, dos astros, de tudo. A função dele é destruir. Muitas vezes quando nós olhamos, eu não gosto de olhar aquela coisa de barra pesada, rota 22, para mim isso aí sempre é você encher a mente de coisa ruim. Eu não gosto. E a Bíblia até condena essas coisas e proíbe na realidade. Ela diz que o justo ele tapa os olhos para não, o que Deus tapa os olhos para não ver, ouvir aquele que fala de homicídio. Lá em Isaías 33, ele fala a memória. Certo? Essas coisas no som só faz poluir a mente de uma pessoa com quem é ruim. Você abre a televisão e vai dizer, fulano veio o ladrão, matou, esfaqueou, meteu o pau para lá, você vê o cara no chão. Aí você fica vendo, na realidade, as obras do diabo, destruindo, matando, colocando a pessoa em prostituição, em perversidade. A pessoa totalmente começa a desobediência logo com os pais. Porque o filho rebelde, ele não escuta pai nem mãe, ele faz o que quer. E a quebra do 5º mandamento, quando diz, respeita, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na terra. Então o filho que não escuta pai e mãe, ele já começa um pecado do 5º mandamento, pecando contra os pai e mãe, que é uma ordenança de Deus. E quando o filho quer isso aí, ele não vai bem. Os dias dele são diminuídos na terra, porque o próprio Deus que disse. Então o filho ele tem que respeitar o pai e a mãe até o fim da vida. O pai pode estar aqui no cajadozinho aqui assim, mas o filho tem que respeitar.
O pai pode ser isso, aquilo outro, mas o filho tem que respeitar. Não importa o que o pai seja, mas tem que respeitar o pai e a mãe. Nós vemos, irmãos, que nessa comunhão de Deus com o ser humano, o pai com o filho, que quando o homem pecou, se afastou de Deus, então a sua consciência, ela ficou morta. O homem morreu espiritualmente. E agora anda segundo a dureza do coração. A dureza do coração significa o livre-arbítrio, eu faço o que quero, a hora que quero, eu faço o que bem entendo, eu não me lembro do meu pai, do meu Criador. E você vê as nações hoje andando, segundo se desviaram, apontou-se dois caminhos. O caminho dos homens e os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus, irmão, ainda continuam os mesmos caminhos. O porém é que o livre-arbítrio, o homem escolhe fazer o que bem entende, ele vai longe. Deus não muda, mas Deus não muda. Então Deus é aquele mesmo Deus amoroso, aquele mesmo Pai ainda, amoroso, bondoso, fidelidade, misericordioso, amável, carinhoso, piedoso, que ama. Então Deus não muda, porque Ele é o mesmo Deus. A única coisa que fez a separação do homem para não ouvir a voz de Deus foi o caminho que o homem escolheu, o caminho dos homens. No coração o homem vai no seu caminho e faz o que quer, a hora que quer e pronto. E não se lembra do seu Criador. O que acontece? A consciência do homem, ela ficou ineficaz para com Deus. Ela ficou inoperante para com Deus, para ouvir a voz de Deus. Ela ficou corrompida. O pecado corrompeu a santidade que existia no homem. Que o homem era a imagem e semelhança de Deus. O exterior ainda permanece. O homem sendo a imagem de Deus. Mas o interior foi corrompido pelo pecado. E isso impede na consciência de Deus e do ser humano ouvir a voz de Deus. Quando uma pessoa se volta para Deus, então começa um estado de regeneração, de purificação, para poder voltar novamente e ter comunhão com o seu Pai. Paulo dizia assim, ore por nós, em Hebreus 13, ore por nós, porque estamos persuadidos de sempre termos boa consciência diante de Deus e diante dos homens. Por que Paulo orava dizendo isso? Porque a boa consciência é aquela que o pecado não acusa. É aquela que se torna operante aos olhos de Deus. É aquela que Paulo dizia, pois a minha consciência não me argue de nada, ela nada me acusa. Mas Paulo dizia, mas nem por isso me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Glória a Deus. Ele diz assim, ele diz que se esforçava por ter sempre consciência pura. Então nesse combate que ele falava para Timóteo, que ele dizia, combate o bom combate da fé, mantendo a boa consciência. Qual é o combate da fé? É porque você foi tirado do reino das trevas, hoje você é liberto, está no reino de Jesus Cristo, e agora você está numa luta contra as hostes das trevas. E que você não pode se contaminar com as trevas, nem tampouco com o pecado, mas tem uma vida de santidade, e essa vida de santidade traz uma boa consciência para com Deus. E essa boa consciência para com Deus faz você ser uma pessoa salva em Cristo Jesus. Glória a Deus. Por quê? Eles mantendo boa consciência. Por quê? Alguns rejeitando a boa consciência vieram a naufragar na fé. Veja o que acontece na pessoa. Rejeita a santidade, rejeita a regra da fé, ele naufraga na fé. A fé fica inoperante, a fé fica morta, e ele torna a ser um morto. Davi tinha boa consciência. Quando ele pecou, o bom é que nós não estamos na antiga aliança, que se pecasse, leva para a praça apedreja e mata. Não, nós estamos na graça, no favor. No reino, no chariz, que significa favor, graça. Como disse lá para Noé, Gênesis 6, versículo 8, e Noé achou graça, achou favor diante dos olhos de Deus. Então nós estamos no favor de Deus, favor imerecível, que o homem não merece, mas Deus com o seu grande amor nos salva. A graça de Deus se manifestou salvador a todo homem,
para que os homens renegassem as impiedades, as paixões mundanas e vivamos no presente século justo e piedosamente a Deus, esperando e aguardando a bendita manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós estamos no favor de Deus. Quando nós falhamos com Deus hoje, aquele que lá em Provérbios 28, versículo 13, diz assim, ó, aquele que peca e deixa, alcançará a misericórdia. Então nós não somos perfeitos, também não podemos usar, porque a carne é fraca, eu estou pecando, é desculpa pecar. Não vá com isso. Lute, se esforce. Então diz que aquele que peca e deixa, alcançará a misericórdia. Porque o que peca e deixa, quer dizer que tem um arrependimento sincero. Que se arrependeu do que fez. Mas quando eu peco, aí depois eu peco o mesmo pecado, depois eu peco o mesmo pecado, faço a mesma coisa, e qualquer coisa, então eu não me arrependi. Então eu não caio na graça de Deus, no favor de alcançar a misericórdia. Aí quando a coisa não está dando certo, é porque Deus está pedindo a conta do pecado daquilo que a pessoa plantou. Plantou a injustiça, plantou o pecado, e o pecado traz a consequência. Então, a Bíblia está dizendo, na vossa luta contra o pecado. Então a luta contra o pecado, a nossa biologia é pecadora, nós temos que lutar contra ela. Às vezes quer sair correndo de dentro de nós, que não é bom, mas nós temos que se esforçar para manter a comunhão com Deus. A nossa vida, irmãos, ela deve ser erguida a nossa consciência, a boa consciência, a consciência pura, a consciência eficaz, a consciência que traz um resultado, uma consciência que traz comunhão e traz benéfico, traz coisas boas. É aquela consciência que é regida mediante o Espírito Santo na sua vida. É aquela de João 17 diz, Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. É aquela que você é guiado mediante a palavra de Deus, que guia você ao que é certo e o que é errado, e você escolher aquilo que é certo. E a tua vida ser ministrada pelo Espírito Santo, e você julgar pelo que é reto, pelo que é certo, pelo que é sincero. Aleluia. E isso é viver uma vida em comunhão com o Espírito de Deus. Porque Deus, o Espírito Santo de Deus, Jesus disse que Ele vos guiará a toda a verdade. É aquela que você faz a pergunta daquilo que é certo, daquilo que é errado, e você deixa o Espírito Santo falar na tua alma e te guiar a verdade, e você caminhar pela verdade. Caminhar pela luz da verdade, e não nas trevas. E essa vida em comunhão com o Espírito Santo, essa santificação na nossa vida, é que traz a comunhão com Deus. E é essa retidão que Deus quer que nós venhamos a viver sempre em comunhão com Ele. Aleluia. Não é o meu ego que fala, não é o meu eu, é o Espírito Santo em comunhão comigo e em comunhão com Deus. Essa é a vida que agrada a Deus. Quando eu venho buscar a minha consciência, Davi buscou a consciência lá no Salmo 50, ele se achou em pecado. Ele pegou e disse, Senhor, confessei-te o meu pecado, e tu me perdoaste. Então quando você consulta a consciência e a consciência pesa, é porque você tem que pedir perdão, e Deus recebe o perdão quando o perdão é sincero, quando é verdadeiro. É quando você abraça a comunhão com Deus no perdão verdadeiro que Deus recebe e conhece nos corações. Amados irmãos, nós temos diante de Deus um mandamento. Mateus 22, versículo 34. O grande e maior mandamento, que é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que é amar a Deus de todo o teu coração? Jesus colocou uma simbologia de um casamento em Efésios 5, versículo 27, 23 e diante, de um casamento de um homem e de uma mulher, que são fidelidade de um para com o outro. Ele disse assim a Cristo com a igreja. Então, para você ver a unidade que existe entre um casal, a unidade, o amor, o respeito, a comunhão. Interessante que a comunhão, quando é tão grande que quando você pensa uma coisa, o outro, o cônjuge já tem feito. Eu pensei assim hoje, eu estava deitado na cama, aí eu pensei assim, vou falar com o Zé Maria para ele entrar na escala. Quando eu cheguei para a Vanete para falar isso, eu falei com ele, ele disse que ia entrar na escala. Amém. Você está vendo o que é
a comunhão de uma alma para com outra, assim é nosso em separar com Deus, entender os pensamentos de Deus, fazer a vontade de Deus. Então veja, amar a Deus sobre todas as coisas significa, 2 Coríntios 5, versículo 10, levar cativo a sua mente tudo em obediência à palavra de Deus, levando cativo todo o nosso pensamento em obediência a Cristo. Isso significa amar a Deus de todo o coração, de todo o pensamento, de todo o esforço, de todo o entendimento. Davi dizia: Senhor, sejam meus pensamentos agradáveis a Ti. Começa dos pensamentos. Você está pensando no seu marido. A igreja é a noiva. A Bíblia coloca o Antigo Testamento como esposa, e Deus é o esposo. O Novo Testamento coloca como noivo de Cristo, e Cristo o noivo. Então não existe uma noiva infiel. A noiva é fiel e está amando. E a noiva fiel que ama, ela vive pensando direto no seu amor, que é Cristo. Então a Bíblia diz que nós temos que levar o nosso pensamento, e tudo que nós vamos fazermos é pensando no nosso amor, que é Cristo. E levar o nosso amor, toda a nossa vida, a nossa alma, o nosso entendimento, todo o nosso esforço, a nossa vida, se dedicar e entregar a esse amor que é Cristo. Como a noiva santa, perfeita, imaculada, sem defeito. Com uma boa consciência, que sou fiel ao meu noivo. E amo a Ele, e ando e faço. E os meus pensamentos, os meus atos, os meus caminhos são voltados para aquele que eu amo. O meu coração, tudo o que eu faço, é reverenciado, é em respeito ao meu noivo, que eu amo Ele, e sou devoto, e me entrego como uma noiva pura, santa, imaculada, sem defeito, porque eu amo meu noivo. Então todos os meus atos são feitos com amor para meu noivo, porque eu amo. Aleluia. E assim nós vivemos em santidade e em comunhão com o nosso noivo, que é Cristo. Tudo que eu faço, eu respeito o meu noivo. Por quê? Porque eu amo. Se eu amo, eu respeito. Se eu não amo, eu não respeito. Se eu não amo, eu vou tratar ele com vergonha. As minhas atitudes, os meus atos vão ser reprovados diante de Deus, porque não faço aquilo o que o meu noivo quer, aquilo que o meu noivo manda. Por quê? Porque eu não respeito. Eu não vou fazer o que ele me manda. Eu não vou respeitá-lo, a sua palavra. Eu não vou ter reverência. Por quê? Porque eu não amo. Mas se eu amo, como disse João, filho, não amamos de boca, nem de palavras, amamos por obras. O amor não se mostra por palavra, por boca, não se mostra por atitudes. É assim que se mostra quando se ama. Por atitudes, respeito, reverência, fidelidade, comunhão. Só quero lutar com quem eu amo. Minha esposa não acha que me ama, porque ela só quer estar grudada de mim todo tempo. Eu tenho a certeza. E é assim quando se ama. Quando se ama é assim, quer estar perto, respeita, tem fidelidade, tem comunhão, tem santidade, quer estar perto. Pode estar longe, pode estar perto, mas respeita, guarda a fidelidade. Por quê? Porque ama. Então o amor que Deus quer, que é o primeiro mandamento, é esse. Que nós, tudo que formos fazermos, devemos reverenciá-lo, colocá-lo em primeiro lugar, nunca deixar o meu eu, o meu ego falar. Jesus nunca fez a vontade dele porque ele amava o Pai. Me diga uma passagem da Bíblia que ele fez a vontade dele. Se a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não faço a sua, não faço comigo, mas o Pai que permanece tem que faz as suas obras. Ele não fazia nada dele, era tudo Deus que estava nele, que fazia tudo. O Pai que permanece em ele faz a obra dele. Ele tinha tempo nem de comer. Senhor, como, senhor? Uma comida eu tenho para ajudar que nós não conhecemos. E alguém trouxe comida para ele? Não, a vontade era fazer a vontade do Pai que me enviou. Jesus nunca fez a vontade dele. Por quê? Porque ele amava. Ele se entregou de toda a alma, de todo o coração, e mostrou isso, mesmo sabendo o que ia passar de sofrimento. Esse Pai, se for possível, passa de versículo, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Aleluia. Ele sabia que ia sofrer, ele sabia que ia com a cruz,
Mas não seja feito, Pai, o meu ego, o meu querer, não, Senhor. Seja a tua vontade na minha vida feita. E ele se entregou, sofreu por amor. Agora, o que ele plantou no livre-arbítrio que ele tinha? Ele plantou a justiça, ele plantou a paz, ele plantou salvação e ele colheu vida eterna. E assim também somos nós, quando plantamos o que é certo, o que é reto, o que é justo, o que é sincero. Plantamos justiça, plantamos salvação. E é isso que vamos colher da parte do próprio Deus. E nunca ninguém queira plantar injustiça, queira apoiar o que é errado, queira apoiar a mentira. Não, apoie. Diz que nada podereis contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Sempre apoie a verdade, sempre apoie o que é justo, sempre apoie o que é reto, sempre apoie o que é bom, porque essas coisas que uma pessoa tem que plantar, e você vai colher de volta a parte do próprio Deus, a justiça de Deus daquilo que nós plantamos. Então nós, o mundo inteiro, faz uma colheita e nem sabe. Nós somos conscientes, temos a consciência disso. Mas o mundo que não conhece a palavra, ele planta uma coisa sem saber que vai colher. Você sabe quantas vezes a Bíblia fala que um ladrão é pego, ele pagará quantas vezes? Quando uma pessoa rouba, lá em Zacarias capítulo 4, diz que quando o ladrão é pego, ele pagará 4 vezes mais. Adianta roubar? Ele vai pagar 4 vezes mais, ele rouba uma coisa aqui, ele planta uma maldição que nem sabe, vai poder pagar 4 vezes mais. Então entenda, o mundo erra porque não conhece as Escrituras, mas nós conhecemos, e a Bíblia, ela é a coluna e a fortaleza de toda a verdade. A igreja, ela é a representação de Deus aqui na terra, ela é a boca de Deus falando para os homens. E nisso ninguém pode fugir. Quer o homem tenha conhecimento, quer não tenha conhecimento, o que está escrito acontece. Aquilo que o homem planta, ele colhe da parte do próprio Deus. Então devemos cada dia continuar plantando santificação, como disse João. Continue o justo plantando a justiça, continue o santo a santificar-se, e o que ele vai colher é a vida eterna em nome de Jesus. Amém? Que Deus e Cristo abençoe a todos. Graças a Deus.